Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante. E quem crê é abençoado. Pode não ser abençoado agora, pode não ser abençoado hoje, pode não ser abençoado amanhã, mas vai ser abençoado. Na hora certa, no momento certo, no dia certo, no dia em que Deus determinar, vai acontecer. É óbvio que Deus determina a bênção àqueles que o procuram, àqueles que creem na sua palavra, àqueles que se apegam à sua palavra. Porque quando você se apega à palavra de Deus, você está se apegando, se agarrando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra viva, a palavra encarnada para trazer vida àqueles que nele creem. É o que Jesus prometeu. Veja aí esse texto sagrado. Diz o texto sagrado, aliás, foi Jesus quem falou: o ladrão veio ou não vem somente para roubar, ou ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa é a promessa de Jesus. O ladrão é o diabo, o ladrão são as religiões pagãs, as religiões que levam as pessoas às emoções, aos sentimentos, que fazem aguçar o desejo de sentir a presença de Deus. Esse é o ladrão. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem crê na palavra dele, está crendo nele, está se agarrando a ele. E ele, obviamente, não vai deixar essa pessoa que crê na palavra dele sozinha. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero que você assista agora, nesse momento. Eu quero que você preste atenção o testemunho dessa mulher que tentou por 20 vezes o suicídio, ao ponto de os médicos dizerem: essa mulher não tem jeito mais, é melhor nem tratar dela, deixa ela morrer, porque ela quer morrer mesmo. Ela foi um caso perdido para os médicos, e esse caso foi aqui em Portugal. Vamos assistir. Sou a Mónica Pereira, tenho 41 anos e trabalho por conta própria na área imobiliária. A minha vida sem o Espírito Santo era completamente destroçada. Eu não vivia, eu sobrevivia, porque eu sofri 17 anos de depressão. No espaço de um mês e pouco, eu perdi uma tia-avó e o meu avô. E a partir daí, parece que eu morri também, porque passado muito pouco tempo, eu comecei a fazer as primeiras tentativas de suicídio mais softs. Fiz mais de 20 tentativas de suicídio, onde o suicídio para mim virou um vício, porque cada internamento que eu fazia, eu ia por causa do suicídio e já saía de lá com outra tentativa na cabeça. Cheguei mesmo a tentar fazer dentro da casa de psiquiatria, fiquei em coma. Para além disso, eu tinha problemas de coluna, onde chegava com a minha cabeça aos joelhos e nem sequer conseguia lavar o cabelo.
tinha problemas de rim, de estômago, o meu intestino paralisou 2 vezes, tinha vesícula, tinha problema na tiroide. Eu não tinha vida, eu tinha medo de sair à rua, tinha crises de pânico, de ansiedade, via vultos, ouvia vozes. Eu era uma pessoa muito, muito negativa, chorava, fazia-me de vítima, ao ponto de, no segundo internamento na casa de saúde, eu ser abandonada por todos. No primeiro pelos amigos, no segundo pela família, e até a medicina também desistiu de mim. Quando, por vezes, eu precisava de fazer exames por causa da epilepsia, porque eu também tive epilepsia, a psiquiatria não queria que eu fizesse, porque achava que era gastar dinheiro. Entretanto, isso cada vez eu piorei, eu não conseguia dormir, eu era capaz de ficar 1 mês internada só para tentarem controlar o sono, porque 1 hora que eu dormisse de noite ninguém dormia, porque eu tinha muitos pesadelos, eu gritava, eu pulava na cama ao ponto de eu pôr-me no meio do quarto. O último internamento eu já nem conseguia segurar-me em pé. Eu não podia fazer nada sozinha, nem sequer ir à casa de banho, porque quando fosse à casa de banho sozinha, quando fossem para me buscar, eu já me iam buscar deitada no chão. Eu cheguei ao ponto de tomar 17 comprimidos por dia, uma injeção de 15 em 15 dias e tomar medicação para fazer as minhas necessidades fisiológicas, que nem isso eu conseguia fazer. Com o passar do tempo, cada perda que eu ia tendo, mais me afundava. Eu via vultos, eu ouvia vozes, mas também me via a mim num caixão. Entretanto, o meu pai também ficou doente e eu tive 4 meses que foi uma pressão psicológica muito grande, porque eu comecei a ver o meu pai no caixão, então é que eu deixei mesmo de dormir completamente, e quando ele faleceu eu deixei de comer também. E novamente eu fui internada porque já não havia solução, porque eu queria me atirar abaixo do 3º andar. E nesse meu último internamento eu conheci a Igreja Universal. E a partir daí sim, a partir daí eu pedi autorização para vir de fim de semana, conheci a igreja. Mesmo estando na igreja, comecei a colocar a minha fé em prática. Ao final de 15 dias, 3 semanas de estar na igreja, tive alta definitiva. Nunca mais pus um pé na casa de saúde, só de visita, às vezes vou lá. Nunca mais pus lá um pé. Entretanto, usei a minha fé, só que eu vi algo que me chamava a atenção, que era a paz, a tranquilidade, a atenção, o amor que eu recebia de algumas pessoas. Então eu questionei e disseram-me que era o Espírito Santo. Eu tive sede de o ter, porque eu não era assim, eu era uma pessoa muito bruta, muito agressiva, eu batia de frente com toda a gente. Assim, eu até podia ter razão naquilo que eu dizia, mas da forma como eu dizia eu perdia a razão toda. Eu não queria ser assim, mas eu não tinha outra maneira de ser, porque de tanto que eu fui traída, de tanto que eu fui rejeitada, de tanto que eu fui abandonada, eu tornei-me uma pessoa dura demais e não deixava ninguém entrar. Para a medicina eu não tinha cura, eu ia tomar medicação toda a vida. Eu podia passar a esquizofrénica, tanto que eu durante 10 anos tomava medicação de esquizofrenia, não tinha cura. O Espírito Santo me trouxe a cura. Eu busquei, eu sacrifiquei o meu eu tive de perdoar a quem me abandonou, a quem me traiu, a quem me desiludiu. Eu tive a quem me assediou, a quem me violentou, eu tive que perdoar essas pessoas todas, tive que me perdoar a mim própria, tive que sacrificar o meu eu, as minhas recordações, as minhas vontades, o meu querer e buscar incessantemente o Espírito Santo. Sacrifiquei isso, eu sacrifiquei as minhas horas de sono porque eu buscava de madrugada, eu buscava a hora de almoço, eu andava só a ouvir música da igreja na rua, em casa, porque eu queria o Espírito Santo acima de tudo, porque se eles tinham aquela paz, se eles tinham aquele amor pelas pessoas, se eles tinham aquela dedicação, eu também podia ter. Então se eles tinham, eu também tinha que ter. Deus era o mesmo, então eu também queria alcançar. E alcancei. Alcancei o Espírito Santo, alcancei a minha cura, alcancei a quebra de uma maldição hereditária de cancro na minha família, porque todas as perdas que eu tive as pessoas foram todas de cancro, faleceram todas com cancro. Entretanto, conquistei a minha empresa, conquistei a minha independência a nível de viver sozinha,
independência em tudo, conquistei o respeito da minha família, o amor da minha mãe. Hoje quem suporta os problemas da minha mãe sou eu. O Espírito Santo é o meu tudo, é a minha razão de viver. Sem Ele eu não conseguiria vencer o que eu venci, não conseguiria alcançar o que eu alcancei. Eu tirei o trauma a nível da minha vida sentimental, porque como fui traída, além de eu não querer casar, eu não conseguia receber um elogio de uma pessoa do sexo masculino. Porque eu não batia na pessoa fisicamente, mas verbalmente era muito agressiva nesse campo. Até isso eu consegui superar. O Espírito Santo dá força, dá certeza, dá vitória. É a razão pela qual eu vivo. Olha, eu queria o testemunho dessa mulher, da Mônica, é extraordinário. Isso se resume nessas imagens, o que ela era antes e o que ela é hoje. Olha só a diferença. As pessoas depressivas são assim, como ela foi. Olha só, a fisionomia triste, a fisionomia caída, a fisionomia morta, a fisionomia de um peixe morto há muitos dias. Olha só os olhos dela, olha só o semblante dela. Aí nós vemos a imagem do mal, aí nós vemos a imagem do que é mal, do que é ruim, mas é o espírito imundo que rouba a saúde, que rouba a vida, que rouba tudo que a pessoa tem na vida. E quando o Espírito Santo vem, olha só a diferença. Olha só a diferença. Uma pessoa depressiva, ela não tem poder nem de sorrir. Ela não tem poder nem para sorrir, porque ela não consegue. Ela é a própria negatividade, ela é a própria tristeza. Mas quando o Espírito Santo vem, olha só que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, minha amiga e meu amigo, você que assiste essa programação, por favor, deixa essas imagens aí, porque eu prefiro a dela do que a minha. Então, veja só, essas imagens aí falam por si. Não precisa nem eu falar, nem pregar, nem falar de Jesus, porque isso aí já mostra claramente o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor Jesus. Jesus quer dar o Espírito Santo para você que nos assiste agora. Talvez você seja católica, espírita, evangélica, talvez você seja budista, muçulmana, judia, seja lá qual for a sua religião, a sua opção de fé, de vida, de ideologia, seja lá o que for. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua vida é outra. E foi o que aconteceu com a Mônica. E eu fico muito feliz. E esse testemunho saiu fresquinho aqui de Portugal. Graças a Deus. Nós vamos assistir agora um outro tipo de testemunho. Esse testemunho é de um grego. Esse homem gemeu, sofreu, buscando respostas. E eu queria que você finalmente tivesse a resposta que ele teve. Olha só a resposta que ele teve depois de tantos questionamentos. Vamos lá. Pode rodar. Meu nome é Sandro Despotopoulos. As pessoas me conhecem como Sandro Grego. Eu nasci numa família cristã. Me tornei, na verdade, até por solicitação do meu pai, como coroinha da Igreja Ortodoxa, cristã ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa eu fiquei como que 3 anos, na Igreja Ortodoxa, participando das missas e dos rituais, normalmente nos domingos, fazendo um incensamento, fazendo a procissão interna dentro da Igreja Ortodoxa, levando o sacrário. Então eu ia adiante do Kyrie, que é na realidade o padre. Eu via que a palavra era falada, mas a palavra não entrava. Tinha algo que bloqueava, tinha algo vazio, tinha algo dentro que me fazia questionar, mas é só isso? É só isso? Cadê Deus?
Onde é que está Deus? Deus é um velhinho sentado num canto do universo, rodeado de luz, cheio de anjos? Quem é Ele? Por que eu estou aqui? E quando eu perguntava, as respostas eram evasivas, as respostas eram vazias, não havia verdade, profundidade. Então isso começou a me incomodar de tal maneira que eu quis buscar a verdade. E esse foi o ponto que culminou com a minha saída, com a minha inconformância, com essa denominação, vamos dizer assim, porque eu queria saber mais de Deus, sempre quis saber mais de Deus. Eu entrei para o budismo, estudei o budismo, estudei o shintoísmo, que também é japonês. Depois eu passei para estudar o taoísmo chinês, a filosofia de Confúcio, enfim, fui seguindo nesta linha, passei para o hinduísmo. No hinduísmo eu busquei a verdade também através dos deuses indianos, entender a cultura indiana que é milenar. Fui em denominações cristãs, fui em denominações evangélicas, de entrar, de estudar, de saber, de participar. E nisso não me satisfez, eu entrei na magia, mas aí entrei na alta magia, ritual de magia e teurgia prática. Eu creio que muito mais do que 2.200 livros, 2.300 livros, algo nesse ínterim, sobre todos os assuntos. E o que eu estou recebendo é problemas, desespero, traição, erro, perdas. Por que eu estou passando isso? Eu cheguei a ter empresa, eu cheguei a ter carros, eu cheguei a ter imóvel e eu perdi tudo e de repente perdia tudo. Ao longo dessa carreira eu perdi, por exemplo, 6 noivados, eu não conseguia me firmar sentimentalmente. Eu não tinha mais controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, eu não conseguia dormir, eu fechava os olhos, não dormia, eu queria algo dentro de mim que me aliviasse aquilo, eu queria uma saída, eu queria um caminho. Eu pensava assim, quem é que vai me socorrer? Se as coisas que eu julgava sagradas não me respondiam, não me satisfaziam, se eu não tinha contato com Deus, eu não sentia Deus próximo de mim, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, não sabia o que fazer, eu estava completamente desorientado, perdido. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem que aparecer em algum lugar, o Senhor precisa aparecer para mim em algum lugar, eu preciso entender quem é o Senhor, eu preciso saber quem é esta força que dirige tudo, se o Senhor é meu Criador, se o Senhor é meu Salvador, está me salvando do quê? E mudando as estações, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que eu não conhecia, convidando para uma reunião que, olha, você vai conhecer o caminho, olha, você vai saber da verdade, olha, você que está aí no auge do desespero, pensando em cometer uma bobagem, né, uma besteira, venha que a sua vida vai mudar. E a reunião era uma reunião de segunda-feira com o bispo Jadson, e as pessoas, a reunião já tinha começado, eu cheguei 5 minutos depois, as pessoas estavam de pé, uma multidão, e foi muito bom. Eu percebi paz, eu percebi clareza de pensamento, eu comecei a me entender novamente, eu comecei a perceber que eu tinha vida. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito, porque eu sabia que a gente não pode fazer as coisas pela metade. Ou você faz 100, ou você não faz nada. E eu sempre fui assim. As pessoas diziam que você é 8 ou 8 mil. Né? Então, eu sou assim, ou tudo ou nada. Então, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Então, em 3 meses eu me libertei. Eu literalmente fiz uma pilha e queimei tudo que fazia referência ao meu conhecimento anterior, porque eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo lá mais me trouxe vazio e confusão. Eu fazia orações e as orações vinham em forma de resposta. Eu perguntava coisas aos pastores, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, aos obreiros, e eu tinha resposta. E aquela resposta eu ia conferir na Bíblia, porque eu não aceitava somente a palavra. Eu ia lá, eu ia buscar na palavra se aquilo era correto realmente, porque eu sabia que a Bíblia era sagrada. Ao longo das reuniões de quarta-feira, onde a gente desenvolve mais
o Espírito Santo, desenvolve mais a salvação da alma. Eu comecei a entender por que eu deveria aceitar o Senhor Jesus para ser salvo e o que era essa salvação. Então veio essa resposta para mim. Eu comecei a entender que, como a nossa alma vive dentro do nosso corpo, também o Espírito de Deus pode viver dentro do nosso corpo, usando o nosso corpo como casa, como templo. E isso me maravilhou. Eu falei, puxa, como é que isso pode acontecer? Que lindo isso aí, que perfeito isso aí. Eu que imaginava que ele estava tão longe, e ele está perto, e eu estou mergulhado dentro dele, da vida que ele criou, e ele pode vir para dentro de mim e me preencher. Isso para mim me causou uma maravilha. Isso foi fundamental para que a minha busca se intensificasse. Nós tivemos o jejum de Daniel. E no jejum de Daniel, foi a primeira vez que eu tive contato com essa informação, porque lá fora, em nenhum lugar eu ouvi falar sobre Espírito Santo. E a proposta do jejum de Daniel de me afastar de tudo, então eu me afastei de tudo, televisão, internet, telefone, revista, rádio, porque sempre quis ser muito bem informado, eu lia notícias, eu buscava nos jornais, enfim, informação é comigo mesmo, né? Então eu me isolei de tudo isso aí, foquei nele. E aí eu fui na quarta-feira, e naquela quarta-feira o bispo Edir Macedo estava presidindo a reunião, realmente, foi uma reunião muito forte. No final ele fez uma busca muito forte e ele ministrou, ele falou, você que não recebeu ainda o Espírito Santo de Deus, que fez o jejum de Daniel, que busca e que quer o Espírito Santo, receba. Eu me lembro até hoje como ele disse. E naquele momento eu tive essa bênção, essa misericórdia, esse favor maravilhoso de Deus. Só as lágrimas corriam numa alegria, numa felicidade, numa paz tão grande, que eu parecia que eu tinha 2 metros de altura. Eu me senti inteiro cheio de luz. Foi a coisa mais marcante, mais linda que já aconteceu comigo. E aí eu entendi Deus dentro de mim. A partir daquele instante, eu saí, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu saí de lá sem saber o que fazer do ponto de vista físico. Eu sabia que eu tinha que voltar para casa, mas eu queria falar para todas as pessoas o que tinha acontecido comigo. Falar, gente, Deus existe. Ele foi mudando a minha vida de dentro para fora, a minha vida espiritual primeiro, depois a minha vida financeira, depois a minha família, depois a minha vida sentimental foi mudada. Tanto é que eu casei novamente, né? E nós hoje estamos juntos na fé. Então nós temos hoje uma vida estruturada, nós moramos na nossa casa, nós temos carro, nós temos, este ano nós temos a nossa empresa. Deus nos deu uma direção, nós estamos tendo oportunidade de ter a nossa própria empresa, de sermos cabeça e não cauda, para glorificar o Senhor Jesus. O Espírito Santo não tem preço, ele é o maior tesouro que a gente pode ter. Não há nada que se compare. Ele é quem nos guia, é quem me acorda de madrugada, quem me acorda de manhã, é quem diz o meu primeiro bom dia, é para quem primeiro eu dirijo as minhas primeiras palavras. Eu jamais trocaria o Espírito Santo por nada. Nada nesse mundo tem valor para mim, nada. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem preço. Sem o Espírito Santo não dá para viver, não dá para existir sem o Espírito Santo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui
Quantas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Estou aqui, sou a saída. Sou a saída pra tua vida, pra tua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quando a gente fala em Espírito Santo, as pessoas não conseguem mensurar a grandeza do Espírito de Deus. Deus é Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito. E como Espírito, Ele está buscando vasos, pessoas, seres humanos que possam servir como instrumentos dele, que possam servir como vasos, ferramentas da sua presença, para que então o mundo possa vê-lo. Por exemplo, veja essas fotos da Mônica, o que ela era e o que ela é. O antes, veja a fisionomia da Mônica antes. Então, essa é a imagem do diabo, essa é uma imagem de Satanás, essa é a imagem do mal. Se pudesse aumentar essa imagem do antes dela, o Felipe, eu agradeceria, porque para ficar bem claro, a diferença entre a pessoa que não tem o Espírito Santo e a pessoa que tem o Espírito Santo. Porque não há palavras para exprimir. Sinceramente, eu não sei como falar. Olha só o rosto, os olhos, a expressão facial da Mônica antes de ter o Espírito Santo. Aí ela mostra, você vê que ela é deprimida, ela tentou 20 vezes o suicídio. Deus não permitiu que ela se matasse, porque Ele sabia que um dia, se ela tivesse uma única chance, ela iria se agarrar a Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças. Então Deus guardou a vida dela. É claro que muitas pessoas, você fala assim, mas bispo, quantas pessoas se matam, conseguem se matar? Sabe por que se conseguem se matar? Porque se elas tivessem a oportunidade, elas não iam querer aceitá-lo, elas não iam querer servi-lo. Mas Deus viu, sabia que a Mônica um dia iria aceitá-lo. E então Deus deu a oportunidade para ela. E de fato, essa fisionomia do inferno, essa fisionomia da depressão, essa fisionomia da tristeza, da angústia, se transformou nessa fisionomia do Espírito Santo. Olha só o rosto dela, o semblante dela. E não é a maquiagem que faz a diferença, nem a roupa que ela está vestindo. O que faz a diferença é o ar que ela passa, é o semblante, o espírito, o semblante alegre, feliz,
porque essa é a vontade de Deus para você também, minha amiga e meu amigo. Não importa, não sei quem você é, não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas uma coisa eu sei: Deus escolheu você para assistir essa programação, para mudar a sua vida, para dizer: ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero fazer morada dentro de você. Então, isso é possível para você, isso é possível. Ainda hoje você pode vir na Igreja Universal do Reino de Deus, participar de um culto, por exemplo, daqui a pouco às 3h da tarde ou às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Você pode vir e ser bem recebido, você vai ter a atenção que você merece e você não tem que pagar nada. Em 3 minutos, a pessoa depressiva fica liberta da depressão, sem remédio, sem internação e mais, de graça, sem pagar, sem gastar um só centavo. Mas a pessoa, obviamente, tem que acreditar, a pessoa tem que crer. Então, venha hoje mesmo para que Deus mude a sua vida. Nós vamos ao intervalozinho e voltamos já com o ex-pai de Santo Dodô, o ex-pai Dodô, que vai conversar conosco a respeito desse assunto do que significa esse trabalho que o diabo faz para tirar a vida das pessoas. Voltamos já. A mente é o principal alvo das forças do mal. É nela que muita gente é manipulada a acreditar que seus problemas são normais e, infelizmente, acabam derrotadas nos pensamentos e não conseguem mais lutar. Dúvidas, o suicídio, a fraqueza, a inferioridade são alguns dos muitos pensamentos que dominam as mentes. Como você tem reagido aos seus pensamentos? Nesta sexta-feira, na sessão do Descarrego, vamos combater os espíritos que dominam a mente. Você irá aprender que a mente é o campo de batalha que ninguém pode perder. Nesta sexta-feira, venha receber a marca da cruz na sua mão e, pela fé, resistir os males que dominam e manipulam a sua mente. Às 10h, 15h e 20h, na grande sessão do Descarrego, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu queria perguntar a você, Dodô, vou chamá-lo de Dodô, porque você era o pai Dodô, não é isso? Sim, senhor bispo. Deveria ser chamado pai Dodó. Dodó fica melhor. É o dó, né? Então, o que você fez durante esses dias, que a última vez que nós conversamos foi na sexta-feira passada? Como é que foi o atendimento? Quem foram as pessoas? Ou como foram as pessoas, os problemas que as pessoas trouxeram para você nesses dias que passaram, de sexta-feira para cá? Na sexta-feira mesmo, bispo, pessoas que nos procuraram depois que nos assistiu o programa, pessoas que já vieram de casa decididas a mudar de vida. Ela já saiu de casa decidida que não queriam mais viver aquela vida de sofrimento e escravidão que estavam vivendo. Então, mães de santos me procuraram, cartomantes, filhos de santo, frequentadores de terreiros, católicos, espíritas, pessoas que chegaram aqui pela primeira vez no Templo de Salomão, pessoas determinadas a mudar de vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a pergunta mais comum dessas pessoas para você? Bispo, essa pergunta que o senhor me fez agora há pouco eu estava conversando com o Bispo Júlio, e essa tem sido a pergunta que eu mais tenho ouvido me perguntado. O que é que o senhor fez para se libertar? Essa é a pergunta que tem me feito. Então, e eu tenho falado para ela que tudo depende da entrega. Assim como eu me entregava, eu era um sacerdote do diabo, e servia 24 horas a ele, então eu passei a me entregar no altar. O segredo de tudo é a entrega dela, é virar as costas para tudo aquilo que ela fazia de errado e ela se entregar de fato e de verdade ao Senhor Jesus.
Então, Juscelio, a pessoa, para se libertar, ela tem que abrir mão da sua vida errada, dos seus pecados, para que então ela possa ter um encontro com Deus. É isso. A primeira coisa que eu tive que me libertar, bispo, foi do terreiro. Aonde, na época, o pastor, ele falou: olha, você tem que abrir mão das imagens que você tem no terreiro. Então eu peguei, como diz o nordestino, né, e nós somos nordestinos, eu peguei um porrete assim de pau, pedaços de pau, e sentei o pau em todinhos eles. Quebrei tudo que tinha dentro do terreiro. Coloquei dentro de um saco. Não houve revés, não? Eles não quebraram a tua perna, não? Eu vou chegar lá, bicho. Aí peguei o saco, coloquei tudo dentro de um saco e fui no rio. Porque eu fui orientado, se eu não quero o mal para mim, eu não posso dar para ninguém. Então, eu coloquei tudo dentro do saco e levei para o rio. Isso foi na primeira semana que eu cheguei na igreja. Então, eu chegando em casa, eu almocei com a minha esposa e fui deitar. Para tirar um cochilo, um descanso. O que aconteceu, bispo? Eu não me levantei da cama. Eu não me levantei. Eu fiquei paralítico em cima de uma cama. Nisso, a minha avó, que é a mãe da minha mãe, né, hoje falecida, graças a Deus, tenho certeza que está com Jesus. Foi a que me ganhou para Jesus. Também tinha minha tia que também servia já a Deus. Então foi correndo a minha esposa e foi chamar minha tia. E essa cena, bispo, essa imagem não sai da minha cabeça, porque foi uma cena muito, mas muito forte, está marcado na minha vida. Então ela chegou na minha casa com o envelope do dízimo. Com o envelope do dízimo, bispo. E ela botou na minha cabeça, em cima de uma cama, estava paralisada minhas pernas. E a minha esposa desesperada, né? E ela botou o envelope em cima da minha cabeça e ela falou assim: meu Deus, eu não sei orar, mas o Senhor sabe que eu tenho te servido. E ela tirou o envelope da minha cabeça. E eu estou aqui, andando. Quer dizer, você viu ela fazer isso? Eu vi, com meus próprios olhos. Só o envelope do dízimo? Só o envelope do dízimo. Ela cobrou de Deus. Hoje nós entendemos isso, né, bispo? Ela cobrou de Deus a fidelidade dela. Ela não orou. Ela só cobrou de Deus. Porque o pai de santo, a mãe de santo, os filhos de santo fazem sempre oferendas aos espíritos. E ela provou com o seu envelope de dízimo que ela era fiel a Deus, que a sua oferenda era ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. E aí Deus respondeu na hora. É como o Senhor tem nos ensinado que o que defendeu ela, né, que testemunhou a favor dela, foi a fidelidade dela, né, bispo? Imediatamente. Não demorou, não. Eu me levantei, ela mandou levantar e eu levantei. O milagre aconteceu na hora. Então, quer dizer que por ela servir a Deus com as suas primícias, então ela teve fé para que você saísse daquela situação, para arrancar você daquela situação. Você estava paralisado. Estava paralisado em cima de uma cama, devido àquela atitude que eu tinha feito, né? Ainda não tinha proteção de Deus, mas agia a minha fé. Eu queria mudar de vida. Eu não aceitava ser mais cavalo, como as entidades falam, trata o ser humano de cavalo e de aparelho. Então eu não aceitava ser mais cavalo e aparelho do diabo. Porque quando eu cheguei na igreja, né, bispo, que eu vi aqueles orixás, né, que dizia que era o dono da minha cabeça, que governava a minha vida, que era o todo-poderoso no terreiro, eu vi ele bater cabeça pro pastor. Eu falei: peraí, ainda tem alguma coisa errada? O que está dentro desse pastor? O que é que tem dentro dele que essas entidades no terreiro, ele é o tal? Ele faz isso, faz aquilo, tem que respeitar ele, todo mundo temia ele, e aqui dentro da igreja ele está batendo cabeça pro pastor. Peraí, alguma coisa de errado tem.
Eu quero estar dentro desse pastor. Ô Josélio, nós temos um testemunho belíssimo. Felipe, prepara aí o testemunho do também que servia, uma pessoa que servia às entidades. E é um testemunho muito forte, que vai combinar com o que você está falando. Está no ponto, Felipe? Pode colocar. Meu nome é Fabiano Jacó, fui mais conhecido no meio do ocultismo como Millennium, e durante 28 anos da minha vida eu militei. Eu tive o maior dos centros holísticos do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, onde nós tínhamos a formação de bruxos, bruxas, tarólogos e outras doutrinas também ocultistas. As pessoas me procuravam e a minha agenda não tinha lugar na agenda. Chegou a época em que a pessoa só podia marcar para 3 meses depois daquela data que ela gostaria de marcar. Nós tínhamos uma creche para 198 crianças carentes. Como eu gosto muito de repetir, o mal ele age dessa forma, ele faz com que você pense que você está fazendo bem. Então eu me achava uma pessoa ótima, eu achava que eu melhorava a vida das pessoas com os meus atendimentos, eu me achava uma pessoa maravilhosa porque eu cuidava de 198 crianças carentes, eu sempre prosperava muito, conseguia comprar o carro que eu queria, o carro importado, o último modelo, e aí acontecia alguma coisa, ou eu era roubado, ou eu batia com o carro, ou eu tinha que vender aquele carro para suprir uma necessidade financeira momentânea. Eu tinha vícios, o vício do cigarro, eu tinha vício de pornografia, de assistir pornografia, e com isso eu delapidei completamente todo o patrimônio que eu tinha. Casa, carro, tudo aquilo que vocês possam imaginar, eu acabei tendo que vender. Tudo aquilo que eu ganhei através do mal, eu acabei perdendo naquele momento, ou seja, tendo que vender até móveis da minha casa. Eu comecei a sentir um germe da dúvida na minha mente. Ou seja, eu comecei a me questionar por que se eu honrava aqueles deuses, por que se eu sacrificava para aqueles deuses, se diariamente eu ia ao meu altar, eu conversava com eles, eu sacrificava, eu pedia, eu entregava a minha vida àqueles deuses, por que eles estavam deixando eu chegar naquela situação em que eu estava me encontrando, não só financeira, como emocional. Eu achava que eu estava protegido por todos os lados. E aí veio realmente o grande baque da minha vida, que foi o meu sogro, pai da minha esposa, que era como se fosse um pai para mim. E ele certo dia sofreu um acidente, caiu de uma laje, né, numa casa que eu tinha, muito boa a casa, e que depois eu tive que me desfazer dela também. E ele veio a falecer. E a minha esposa, já buscando a Deus, ainda não estava liberta, ela recebeu uma entidade dessas que ela trabalhava, que disse para ela que essa entidade é que teria matado o meu sogro, justamente porque a minha esposa estava abandonando essa entidade e estava gerando a dúvida na minha mente. Aquilo me revoltou muito, me revoltou demais, e foi quando a minha esposa, algumas semanas depois, me convidou a ir à igreja, e fui finalmente a essa igrejinha de 70 lugares, eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que todos nós que militamos no ocultismo, nós odiávamos a Igreja Universal, odiávamos o Bispo Macedo, porque ele era a pessoa que trazia a palavra de uma forma muito contundente e, de certa forma, todos nós estamos sob a influência desse mal e esse mal se incomoda. Então, a raiva que eu sentia do Bispo Macedo, a raiva que eu sentia da Igreja Universal, hoje eu tenho certeza que não era uma raiva minha, e sim uma raiva daquele espírito que habitava em mim e que não era o Espírito Santo, era o espírito do mal. E ao entrar na igreja, já tinha começado a reunião, e o pastor estava falando sobre uma passagem bíblica que fala sobre o vaso e o oleiro. E que o vaso precisa ser quebrado para que Deus possa, o oleiro possa ir lá e reconstruir aquele vaso da forma que ele pretende. E aquilo me tocou muito forte no coração. Naquele momento eu senti uma energia muito grande se apoderar de mim e falar comigo na minha mente que aquilo tudo que eu fazia antigamente não era o caminho correto, que aquilo era uma enganação e que eu deveria, ali naquele momento, me entregar a Deus. E foi ali que eu ajoelhei, chorando muito, acabei me entregando a Deus. Algumas semanas depois eu me batizei nas águas, comecei a me libertar dos vícios que eu tinha anteriormente e comecei a seguir uma vida com Deus. Finalmente eu fui a São Paulo, no Templo de Salomão, para dar o meu testemunho, alguns meses após a minha conversão, quase um ano após a minha conversão. E eu sempre vinha buscando o Espírito Santo, escutava falar em Espírito Santo, mas não conseguia compreender esse conceito do Espírito Santo. E aí eu comecei uma prática
que surgiu da minha mente, da minha cabeça, que foi a seguinte: o mal ele não cria nada, ele apenas deturpa as coisas de Deus. O mal não cria uma folha de grama. Então, às 3 horas da manhã era considerada a hora do mal. Por quê? Como ele deturpa as coisas de Deus, disse que Jesus teria morrido às 3 horas da tarde. Então o mal pega às 3 horas da manhã como sendo o horário dele. E eu falei, eu vou derrubar esse mal e eu vou orar justamente pelo Espírito Santo às 3 horas da manhã. Na quinta-feira, um dia antes do meu testemunho, às 3 horas da manhã, finalmente eu recebi esse batismo com o Espírito Santo. Foi uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginava que seria. Não é emoção, não é puramente um sentimento. Isso te traz uma certeza muito grande e modifica a tua vida naquele exato momento em que ocorre. E assim foi comigo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu durmo, ou seja, eu consigo encostar a minha cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, descansada. A minha vida se transformou também no casamento. Nós éramos pessoas que nós discutíamos muito. Hoje em dia a nossa vida é completamente apaziguada, um ajuda o outro, um é sempre parceiro do outro e companheiro. Então, quer dizer, o Espírito Santo ele agiu em todos os campos da minha vida, até na minha vida familiar mais distante, ou seja, fora do meu núcleo particular familiar, porque eu consegui trazer a minha mãe para a igreja, que foi uma pessoa também que relutou durante muito tempo. Então, quer dizer, hoje a minha vida, eu posso dizer o seguinte: se eu tivesse que resumir o que é minha vida, é plenitude. Eu sou um homem próspero, porque prosperidade não vem só do lado financeiro. A prosperidade passa pelo financeiro, a prosperidade passa pela sua paz, a prosperidade passa por se ter um companheiro, uma companheira, a prosperidade se passa por manter o Espírito Santo dentro de si, porque é uma busca diária, é uma batalha diária para que a gente mantenha a nossa salvação, né? Qualquer ato falho, qualquer palavra, qualquer pensamento pode nos tirar do caminho. Então, diariamente nós temos que lutar para poder manter essa alegria, esse júbilo que é ter o Espírito Santo dentro de si. E hoje eu posso dizer, eu tenho esse júbilo, eu tenho essa alegria, o Espírito Santo me completa. Hoje nada me falta porque eu tenho o Espírito Santo. Se eu pudesse, se eu tivesse palavras que pudesse exprimir melhor, falar de acordo com que as pessoas entendessem, captassem o espírito das palavras que nós falamos. Se eu pudesse, mas a gente está tentando, a gente está procurando. Eu vejo, Juscelio, eu vejo que os testemunhos já fazem um discurso melhor do que o nosso para explicar o Espírito de Deus, o que é o Espírito Santo. E eu creio que quando uma pessoa vive uma vida desgraçada, uma vida de serviço, de serventia ao diabo durante décadas, e de repente ela deixa tudo aquilo e começa a servir a Deus de todo o seu coração, enquanto outras estão dentro das igrejas e continuam servindo ao diabo dentro das igrejas. Há pessoas que servem ao diabo e de repente têm um encontro com Deus e são transformadas em novas criaturas. Por que isso? Essa é a pergunta. Por que isso, bispo? Por quê? Por quê? Por exemplo, Juscelio, quantas vezes, Juscelio, você já fez despacho, você serviu aos guias, às entidades como este homem, o Jacob, ele servia as entidades, hoje serve a Deus, enquanto tem muita gente dentro das igrejas que aparentemente parecem estar servindo a Deus, mas estão servindo ao diabo, porque são pessoas más, perversas. Mas por que essa mudança de uma pessoa que servia ao diabo literalmente e de repente está cheia do Espírito Santo? A resposta é simples: sinceridade. O Espírito Santo sabe quando nós somos sinceros, puros. A gente pode estar cheio de pecados, mas se a gente é sincero, então o Espírito Santo remove os nossos pecados e faz morada dentro de nós. E foi isso que aconteceu com você, não é, Juscelio? Exatamente. Como o senhor falou, o que eu tinha feito, né, para me libertar, eu tive que abrir mão das mentiras, das farras, das mulheres que eu tinha no mundo, das orgias, da carnalidade, do orgulho,
da vaidade. Eu era muito prepotente, uma vida desgraçada, e eu era muito prepotente. Então eu entendi que eu tinha que abrir mão disso tudo. Não teria como eu me libertar carregando algo escondido na minha vida. E hoje é o mal de muita gente, né, bispo? É como o Jacob falou ainda há pouco, ele disse que ouviu a palavra do olheiro. Deus é o olheiro. Ele só pode fazer o vaso novo quando esse vaso se quebrar, ou quando esse vaso se deixar ser moldado pelo próprio Deus. Então, para a pessoa ser moldada por Deus, ela tem que deixar de ser aquele vaso imponente, prepotente, orgulhoso, para que Deus então possa fazer dele um novo vaso. Então as pessoas têm que entender que é preciso pagar o preço é largar o pecado, o preço é abandonar o pecado. É impossível Deus agir na vida de uma pessoa se ela não abrir mão, se essa pessoa não abrir mão dos seus pecados. E se ela quer uma vida nova, ela tem que deixar o pecado, ela tem que virar as costas definitivamente para o pecado. Mas se você não consegue deixar o pecado, porque há entidades atuando em você, mas você quer deixar esse pecado, então é aí que entra os homens de Deus, os ungidos de Deus, que têm autoridade divina para remover aqueles espíritos, que é o caso do Jocélio, que faz aqui todas as sextas-feiras. Tem uma reunião sexta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite, que o Jocélio está trabalhando, junto com outros pastores e bispos, que estão libertando as pessoas que querem se libertar do pecado, mas não conseguem, não encontram forças. Concorda comigo? E nós estamos aqui para ajudá-la, né, bispo? Para justamente ajudar essa pessoa, que ela quer largar, mas ela diz, mas eu não consigo, eu não tenho força. É por esse motivo que nós estamos aqui para ajudar. Seja você católico, espírita, mãe de santo, pai de santo, filho de santo, um neto de santo. A nossa proposta é de querer ajudar. Nós estaremos aqui a sexta-feira o dia todo atendendo, antes e após a reunião, 2 horas antes da reunião das 10, antes da reunião das 3 da tarde, também às 18. E lembrando, bispo, que são muita gente que tem vindo aqui para se libertar, que elas vêm determinada a se libertar. E nós estamos fazendo atendimento também, não só na sexta-feira, mas também todos os dias. Se a pessoa nos procurar, nós estaremos aqui para atender elas. Então, ótimo. Muito bem. O Dodô, então, você está sempre pronto, diariamente aí no templo para atender as pessoas, porque é claro que não dá para atender todos num dia só e numa hora só, mas todos os que vierem no templo, seja na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer dia, você está disponível para essas pessoas, está certo? Sim, senhor, bispo. Está até o telefone, bispo, desculpa eu falar, está até o telefone no rodapé, onde as pessoas ela pode ligar também, mandar essa mensagem para marcar. E nós estaremos aguardando ela. Muito bem. Nós vamos agora entrar em oração em favor das pessoas, mas eu queria que você, minha amiga e meu amigo, entendesse isso. Se você é uma pessoa, por pior que seja, por mais cruel, por mais nociva que seja a sociedade, mas você é aquela criatura sincera, que diz assim, meu Deus, eu sou tão mau, eu sou tão pecador, eu sou tão sujo, eu sou imundo, eu não tenho nem dignidade de me direcionar a Ti. Mas o Senhor sabe que eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ser essa pessoa, eu quero mudar. Quando a pessoa tem esse espírito de entrega, de sinceridade, de pureza, então Deus vem ao seu encontro e faz a mudança na vida dela. Se você quiser a nossa ajuda agora, nesse momento, então vamos chegar diante do trono de Deus, vamos falar com Ele em seu favor. Vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai amado e querido, Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, em o nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho, o nosso Salvador, nós entramos na tua presença. Nós entramos na tua presença quando nós elevamos os nossos pensamentos nas tuas palavras, nas tuas promessas. Porque nós sabemos que o Senhor não falha, o Senhor não é tratante, o Senhor não é político, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E o que sai da tua boca jamais volta vazia. Então, é nessa fé que nós te invocamos agora em favor dessas pessoas que estão nos ouvindo, participando dessa oração, que são católicos, espíritas, evangélicos, que estão nos hospitais, nos presídios, que estão vivendo por aí, debaixo de viadutos, vivendo em casebres, em barracos, ou mesmo em palácios, não importa. Estejam onde estiverem, se elas estão conectadas conosco neste momento, então, meu Pai, chegue até elas, envie um anjo até elas, meu Senhor, e faça com que seja arrancada essa força do inferno que tem atuado em toda forma de doença, enfermidade e também a depressão. Eu te peço, Espírito Santo, remove essa bandida de depressão, esse espírito que faz a pessoa ser deprimida, porque a depressão é um espírito, a depressão é um espírito imundo que aperta, sufoca a alma, mas eis que o Deus Todo-Poderoso é grande para remover esses espíritos, e em nome do Senhor Jesus, sejam livres, minha amiga, meu amigo, seja livre dessa maldita depressão agora, seja livre. Quando nós falarmos amém no término desta oração, seja livre definitivamente dessa maldição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Quando as palavras não consolam mais e a tua alma já não sente paz, até o teu sorriso a dor já desbotou, não tem nem mais sentido a palavra amor, parece que os teus sonhos alguém já... Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos chegando ao ponto final do programa, voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, mas você precisa saber uma coisa, a Igreja Universal do Reino de Deus está aberta todos os dias, qualquer dia, qualquer hora você pode ir, alguém vai estar lá disponível para te atender, você não tem que pagar nada, você não tem que se preocupar com nada, apenas levar o seu corpo sofrido, levar a sua vida que está infernizada pela maldição que tem atuado aí. Então leve o seu corpo sem se preocupar com internação, com comprimidos ou mesmo em pagar alguma coisa. Vá e alguém vai te atender, um anjo de Deus vai atendê-lo e você será liberta, você será liberto. Amanhã nós vamos estar aqui de volta ao vivo e a cores para continuar nessa longa jornada de ajuda àqueles que precisam de ajuda. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Cristo te entende, amigo, vê o teu sofrimento, cruz, vendaval
Quando as palavras não consolam mais e a tua alma já não sente paz, até o teu sorriso a dor já desbotou. Não tem nem mais sentido a palavra